Boa tarde a todos e a todas. Um prazer, uma honra estar aqui nessa casa, debatendo um tema tão importante. Agradeço o convite, senhor presidente, senadores Alci Lucas, e vou aqui apontar rapidamente algumas questões relevantes sobre o imposto seletivo. Só para retificar o meu colega Márcio, eu acredito no imposto seletivo. Acho que nós vamos ter avanços com o imposto seletivo. É importante, seguindo a orientação do presidente, é importante que tenhamos... eu não consigo passar aqui a apresentação, mas, enfim, obrigada. O que precisamos entender? O imposto seletivo, já aprovado no modelo da Constituição pela emenda 132, ele tem parâmetros diferentes. Qual é a grande dificuldade? Depois eu deixo disponível a apresentação. Qual é a grande dificuldade que nós temos no imposto seletivo? Porque ele tem duas materialidades diferentes. E daí o debate, a dificuldade no debate, e aí eu espero que essa casa tenha essa compreensão de separar as duas materialidades do imposto seletivo. Os bens e serviços, nas suas quatro formas: produção, extração, comercialização e importação de bens e serviços, focados à saúde e focado no meio ambiente. A dificuldade está aí porque todo o seletivo foi pensado em relação somente à saúde. É preciso que entendamos que o seletivo não estava no debate da PEC 45 e da PEC 110. O seletivo voltado à proteção ambiental só entrou no debate após o ano passado, nos debates da Câmara. Então, a necessidade de compreensão dessas diferentes materialidades são de extrema relevância para que possamos ter no PLP também posições diferenciadas. Eu não posso ter a mesma forma de avaliação, o mesmo raciocínio, inclusive usando instrumentos do próprio direito tributário previstos no CTN de 66, de uma Constituição de 88, que trata de questões não existentes hoje em dia. Então, a primeira premissa relevante é separar essa compreensão, entender o papel da tributação ambiental. Eu trago ali o Instituto Latino-Americano de Tributação Ambiental, onde debatemos isso há mais de 15 anos. O imposto seletivo, é preciso deixar claro, não é um assunto novo, não é uma criação do governo brasileiro, é um assunto debatido lá fora diante da nova premissa da questão dos danos climáticos. Então, é importante entender o direito tributário com essa extrafiscalidade revisitada. Por que revisitada? Porque o que eu vejo hoje, estamos tentando convencer ou atacar o imposto seletivo com base nos conceitos que tínhamos antes dos problemas ambientais, que são completamente diferentes. Como eu costumo dizer, a resposta desses problemas novos não estão nos nossos livros ainda, porque tudo é muito novo. E o tributário entra com essa função indutora. Para que a gente entenda aqui o contexto internacional, importante entender o contexto internacional, porque ele é a premissa que vai fundamentar, justificar o imposto seletivo no Brasil. Quando eu digo que não é invenção do Brasil, não é algo novo, nós assinamos os tratados internacionais que os senhores estão vendo ali. A orientação da OCDE é no sentido da transição para a economia sustentável. Os compromissos com os ODS, o Brasil já afirmou, já ratificou o protocolo de Quioto lá em 97, fazemos parte da OMC, temos que seguir o que a OMC fala hoje de comércio com proteção ambiental, comércio sustentável, e dentro de debates que estão ocorrendo, inclusive eu trago aqui o Ministério das Relações Exteriores, que deixa muito claro que o objetivo do desenvolvimento sustentável deve ser mantido no país. Então, isso é preciso que se entenda para que a gente não queira tirar o debate de algo que já foi feito, já foi aprovado o seletivo. Separa ali em vermelho, e eu vou pegar somente o ponto da tributação ambiental no pouco tempo que temos aqui. Os pontos relevantes. Temos 3 eleições, veja, o PLP, a finalidade dele foi detalhar quais seriam as eleições para se incidir o IS. E isso já foi feito. Veículos, embarcações, aeronaves e bens minerais. Essa foi a opção, esses 3 pontos aí para incidência do imposto seletivo. O que precisamos ver? O que o PL pode atuar... Está bem ruimzinho aqui. Enfim, o que a gente precisa antes de ver os pontos de atenção? O que o PLP 68 tem que atuar aqui?
E eu chamo a atenção para esses pontos. Quando ele menciona lá os três casos do imposto seletivo, eu tenho escutado muito que não poderiam estar previstos ali. Está muito difícil isso aqui, mas enfim. A questão dos veículos e aeronaves. Por que veículos, aeronaves e embarcações? Nós temos já estudos, inclusive do Balanço Energético Nacional do Brasil de 2024 em relação a 2023, que deixa claro que o total de emissões, ela decorre grande parte do setor de transportes. Esse é o modelo utilizado lá fora. Então, não foi aleatório essa exclusão pelos transportes. Da mesma forma que a questão do custo das emissões para a economia. É preciso se considerar isso para que a gente possa entender. O debate existente sobre derivados de petróleo, combustíveis e minerais também já está na Constituição. Debater se deve ou não estar no PLP ou retirar não é uma opção. A opção já está lá. O Constituinte já definiu que poderá incidir imposto seletivo sobre derivados de petróleo, combustíveis e minerais. Portanto, não é algo que o PL tenha feito de forma diferente, que tenha alterado. E aí nós temos também, relembro aqui a Constituição, para que possamos entender o que o PLP está fazendo nesse momento. Finalmente, os pontos de atenção que eu trago aqui, que eu elegi, a questão dos veículos. Temos um problema na exclusão dos caminhões. É claro que o Brasil tem uma política e que precisa ter esse cuidado. Tivemos o problema da greve dos caminhoneiros, sabemos como isso funciona no país. É preciso uma política pública que dê uma sustentação a essa exclusão por outras medidas de preferência, mas é o que temos no momento. A inclusão, aliás, do veículo elétrico precisa de uma fundamentação. Esse é um ponto muito importante. Lá fora, os modelos internacionais, o veículo elétrico começa a entrar na tributação por outro motivo, por um problema da balança comercial e importação com a China. Eles fizeram, anos atrás já, essa transição. O Brasil está na fase de transição ainda. Veículo elétrico não é popular. Então, acho que é importante rever esse ponto. Em relação à incidência sobre a extração, que é um ponto muito polêmico, e eu trago aqui, por isso que eu trouxe o discurso internacional, que o Brasil já ratificou, não é adotando aleatoriamente o modelo internacional, é relembrando o que o Brasil já ratificou. A incidência da extração é uma prática internacional ocorrida e viável, além de diminuir. Por que na extração? Porque diminui o número de contribuintes e permite um maior controle. E o melhor dos mundos é que, se o nosso imposto seletivo sobre extração for aceito pela União Europeia como Carbon Tax, que é um tributo já criado pelo novo Pacto Europeu, já em vigor na fase de transição, eu relembro aqui aos senhores, e que entrará para todos os países em 2026 a sua cobrança. Se em 2027 for entendido que o nosso imposto seletivo tem a configuração de um Carbon Tax, a tributação fica aqui. Caso contrário, nós vamos deixar o Carbon Tax na União Europeia. Então, antes de ser por ser contra o imposto sobre extração, no caso do petróleo especificamente, vejamos os modelos existentes lá fora e o que já está sendo cobrado. E é essa perspectiva importante de podermos comparar isso. Não é o Carbon Tax original, mas nem todos os países têm essa configuração, por isso que eu acho muito possível que, mantendo o imposto sobre extração, ele seja considerado Carbon Tax para efeito de importação de produtos brasileiros pela União Europeia. E o último ponto que eu trago aqui para reflexão, o mais importante, acredito eu, rever o período de transição. Nós temos aqui um problema grave e por isso que eu faço aquele preâmbulo para lembrar a diferença do que é a questão ambiental, uma avaliação que deverá ocorrer a cada 5 anos de problemas ambientais que nós nem conhecemos e nem sabemos os custos desses problemas perante a economia. Nós não temos contabilizado o custo da seca extrema, o custo dos alagamentos, isso ainda não foi computado, é um problema mundial. Deixar isso, 5 anos de revisão, que começa em 2036, já concluindo,
podendo ser votada até 2035, é de extrema temeridade. Daí a sugestão pontual é que essa avaliação seja o melhor dos mundos anual, deveria ser esse modelo, se possível for, a gente altere o 452, que fala dessa avaliação quinquenal, só explicando por que quinquenal, na minha forma de ver. É um número meio cabalístico, tudo em direito tributário, são 5 anos, prescrição, decadência, e assim foi eleito em 66. O ano é 2024, era da Revolução Tecnológica. Não tem sentido 5 anos para avaliar problemas de uma reformulação tão grande, tão relevante e que fica pior, começando em 2035. Então, essa é a proposta, a principal, que a gente reduza essa avaliação e que possamos voltar aqui considerando não só as questões jurídicas, mas as métricas, as avaliações de acordo com percentuais de órgãos oficiais, como o IPE e todos que venham, para que possamos ter essa estimativa diferenciada de algo novo no Brasil e comum no mundo, que é a tributação voltada à proteção ambiental. Muito obrigada, senador. Fica à disposição e mandaremos pelo Instituto Latino-Americano de Tributação Ambiental as alterações pontuais de cada passo do PL, como o senhor nos solicitou agora.